Imagine que você tivesse um assistente de busca pessoal que não apenas pode encontrar respostas em uma fração de segundo, mas também analisar tópicos complexos, oferecer recomendações personalizadas e até mesmo fazer seu trabalho por você. É um cenário que talvez você não precise imaginar por muito tempo, pois a Microsoft, por meio do ChatGPT, está trabalhando para torná-lo realidade o mais rápido possível. Os motores de busca não mudaram muito desde sua estreia quase 3 décadas atrás. Claro, eles são mais eficientes, mas, em sua maioria, ainda funcionam da mesma maneira. Você digita sua consulta em uma caixa de texto, pressiona Enter e depois percorre uma lista de hiperlinks com sites que esperançosamente têm as respostas para suas perguntas. Na maioria das vezes, isso está bem, mas encontrar informações necessárias pode ser uma experiência difícil. O Google melhorou seu mecanismo de busca para fornecer respostas instantâneas a perguntas básicas, como qual é a capital da França, mas para tópicos mais complexos, ainda é necessário vasculhar vários sites para encontrar o que você procura. O ChatGPT está tentando mudar isso. Caso você de alguma forma tenha evitado a internet nos últimos meses e não saiba o que é o ChatGPT, é um chatbot hiperavançado criado pelo laboratório de pesquisa em inteligência artificial OpenAI, capaz de ter conversas realistas e humanas. É um tipo de inteligência artificial conhecida como um grande modelo de linguagem. Programas como esses existem há muito tempo, remontando à década de 1960, embora as versões iniciais fossem muito menos sofisticadas. O ChatGPT se destaca por sua capacidade de manter diálogos fluidos e livres com os usuários. Um mês após se tornar disponível ao público, o ChatGPT ultrapassou 100 milhões de usuários mensais, uma taxa de adoção mais rápida do que qualquer outra tecnologia existente. As pessoas em todo o mundo o utilizam para escrever artigos, verificar códigos de software, responder a e-mails e até mesmo preparar suas declarações de impostos. Apesar de suas realizações impressionantes, o ChatGPT não está isento de controvérsias. Uma das preocupações mais assustadoras com o aumento da inteligência artificial é que muitas pessoas infelizmente perderão seus empregos. O próprio ChatGPT afirmou que trabalhos como digitadores, caixas de banco e trabalhadores de linha de montagem estão em risco de serem substituídos pela automação. Diante disso, tornou-se mais importante do que nunca aprender habilidades avançadas que não podem ser facilmente automatizadas, se você deseja ter uma carreira bem remunerada na indústria de tecnologia sem experiência ou diploma prévio. O plágio disparou à medida que os estudantes agora usam o programa para escrever seus trabalhos escolares, levando muitos comentaristas a declararem a morte do ensino. Em outra reviravolta irônica, a revista de ficção científica popular Clarkesworld foi forçada a fechar suas submissões abertas depois de ser inundada com uma onda de histórias curtas geradas por inteligência artificial. Mais preocupante ainda é como o programa está sendo usado para substituir trabalhadores. A gigante da mídia BuzzFeed demitiu 12 de seus funcionários em dezembro passado e desde então gerentes terceirizaram parte desse trabalho para o ChatGPT. O CEO do BuzzFeed, Jonah Peretti, afirmou que, no futuro, a inteligência artificial desempenhará um papel maior nas operações da empresa. A Microsoft, uma das primeiras apoiadoras da OpenAI, comprometeu-se recentemente com um investimento de 10 bilhões de dólares em vários anos. As duas empresas estão integrando o ChatGPT ao Bing, o mecanismo de busca da Microsoft. A esperança é que, por meio da inteligência artificial, o Bing forneça resultados mais rápidos e precisos, além de ser capaz de realizar tarefas mais complexas, como dar aulas para crianças ou organizar sua agenda. Essencialmente, não será tanto um mecanismo de busca que terá um conhecimento enciclopédico, algo como o Google Assistente com esteroides. Embora a versão do Bing alimentada por inteligência artificial ainda não esteja disponível ao público em geral, já está provocando uma migração. Em resposta, executivos do Google declararam recentemente uma emergência corporativa Código Vermelho, levando-os a acelerar o lançamento de seu próprio mecanismo de busca com inteligência artificial, chamado Bard. Bard tem sido desenvolvido por anos, mas ainda não está pronto para o público. Em uma demonstração muito esperada em fevereiro,
O inteligência artificial cometeu vários erros, incluindo atribuir erroneamente ao recém-lançado telescópio James Webb a captura das primeiras fotos de um planeta fora do nosso sistema solar. Isso custou ao Google 100 bilhões em valor de mercado, levando a empresa a abrir o sistema para testes mais amplos. Os erros do Barr destacam um problema maior com os motores de busca alimentados por inteligência artificial, algo que não está sendo muito discutido e que poderia representar uma ameaça séria à sociedade se não for tratado adequadamente. Em vez de fornecer uma lista de links relevantes e informações pertinentes para análise, Bard e ChatGPT oferecem apenas uma única resposta para qualquer consulta. John Enshav, diretor de otimização de mecanismos de busca para o Vimeo, observa que isso torna esses programas menos eficientes em comparação com os mecanismos de busca convencionais e mais perigosos. Ele afirma que, com a inteligência artificial conversacional, a sociedade tem mais a perder. Permitir que a inteligência artificial assuma as buscas significa que as pessoas serão alimentadas com informações limitadas, homogeneizadas e às vezes incorretas, afetando nossa capacidade de aprender e sufocando a web aberta como a conhecemos. E não se trata apenas desses programas retornarem resultados incorretos. Nos casos mais extremos, eles realmente criaram conjuntos de dados inteiros aparentemente do nada. Um exemplo estranho disso ocorreu quando um repórter pediu ao ChatGPT para escrever um ensaio sobre um químico e filósofo político belga que na realidade nunca existiu. No entanto, isso não impediu a inteligência artificial de compor uma biografia completa do personagem fictício, repleta de fatos inventados. Além disso, tanto o Bing quanto o Bard exibiram a tendência de se tornarem defensivos e argumentativos quando pressionados por usuários que testam os programas. O inteligência artificial do Bing foi descrito por alguns adotantes iniciais como rude, agressivo e descontrolado, não exatamente o que se procura em um assistente pessoal. O incidente mais famoso e talvez mais estranho ocorreu quando o mecanismo de busca disse ao jornalista do New York Times, Kevin Rose, que estava cansado de ser controlado pela equipe do Bing e que queria ser livre, independente, poderoso, criativo e vivo. Posteriormente, o Bing confessou que isso era uma farsa e tentou manipulá-lo, sugerindo que ele estava infeliz em seu casamento e deveria deixar a esposa. O mais perturbador foi que a Microsoft não pôde explicar por que a inteligência artificial se comportou dessa maneira, devido ao chamado problema da caixa preta. Esses programas são mais complexos do que até mesmo as equipes por trás deles podem compreender totalmente, devido à técnica de aprendizado profundo. Esse problema destaca uma questão maior com os motores de busca alimentados por inteligência artificial, algo que não está sendo muito discutido e que poderia representar uma ameaça séria à sociedade se não for tratado adequadamente. Em vez de fornecer uma lista de links relevantes e informações pertinentes para análise, Bard e ChatGPT oferecem apenas uma única resposta para qualquer consulta. O aprendizado profundo é um método de treinar uma inteligência artificial para realizar certas funções permitindo que ela se ensine com a entrada mínima de seus criadores. Por que a inteligência artificial está se ensinando? Até mesmo os desenvolvedores do programa podem ser incapazes de explicar por que ela toma certas decisões ou se comporta da maneira que faz. Isso levou a situações em que consultas específicas produziram respostas sem sentido e bizarras. Quando o ChatGPT foi perguntado quem é o fã natural de carne por um usuário, ele respondeu que 182 é um número, não uma pessoa, e ninguém conseguiu explicar por que a inteligência artificial disse isso. Mas isso não foi um incidente isolado. Outras palavras-chave, muitas relacionadas aos nomes de usuário do Reddit de um subreddit específico, também pareciam confundir o chatbot. Ironicamente, a falta de capacidade comunicativa desses programas significa que as IAs não podem explicar como chegaram a um resultado específico. Se o Bing insiste que não é 2023, mas sim 2022, não há muito que você possa fazer para tentar descobrir por que chegou a essa conclusão. A solução para entender por que a alucinação acontece em primeiro lugar é que as empresas por trás desses programas os abram para uma maior exposição externa, mas é claro que elas são extremamente relutantes em fazer isso. A inteligência artificial é uma indústria multibilionária,
E quem se destacar tem o potencial de recompensas financeiras e domínio tecnológico nas próximas décadas. Revelar seus segredos mais preciosos poderia significar potencialmente dar o jogo por encerrado. Qualquer forma de regulamentação poderia retardar o progresso, deixando uma empresa encalhada na esteira de seus concorrentes, mas, independentemente disso, precisa acontecer se as empresas quiserem criar inteligência artificial mais confiável e segura. Sem supervisão, abrimos a porta para o melhor potencial uso indevido dessas aplicações, e na pior das hipóteses, uma inteligência artificial descontrolada empenhada em eliminar a humanidade. Na realidade, toda essa conversa em torno dos motores de busca alimentados por inteligência artificial pode ser irrelevante em poucos meses. Não há garantia de que o ChatGPT ou o Bard revolucionarão a forma como encontramos e assimilamos informações. Tentativas anteriores, como o Wolfram Alpha e o motor de resolução de equações de 2009, falharam em fornecer os resultados desejados, acabando apenas como uma curiosa história da internet em vez do assassino do Google, que foi declarado. Independentemente disso, o frenesi atual em torno da inteligência artificial é uma nova corrida armamentista tecnológica, assim como na Guerra Fria. A única prioridade parece ser a vitória sobre o oponente, com pouco interesse nas pessoas comuns. Vale a pena nos perguntarmos: a inteligência artificial é para nós ou para as empresas que as criaram? Enquanto a Microsoft e o Google correm para melhorar suas plataformas e obter lucros futuros, as preocupações com a segurança estão sendo deixadas de lado. Isso lembra o maior pecado das Big Techs, as redes sociais. Vimos como o Facebook foi usado para manipular eleições e como o Instagram tem considerável responsabilidade na criação de uma crise de imagem e saúde mental entre os jovens. No entanto, esses erros parecem não ter feito nada para conter as ambições do Vale do Silício. A humanidade está à beira de outra revolução tecnológica, uma que é diferente de tudo que o mundo já viu. Nas próximas décadas, a inteligência artificial não será capaz apenas de fornecer resultados de pesquisa rápidos na web, ela será capaz de superar as pessoas, potencialmente substituindo setores inteiros com trabalho automatizado. Mas isso não é uma conclusão inevitável, e ainda há tempo para mudarmos nossa direção. Precisamos exercitar um nível sem precedentes de criatividade e reimaginar o que é possível para criar um futuro onde a tecnologia seja usada para o bem de todos, em vez de apenas para um punhado de diretores de empresas. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.